Hoje eu preciso falar do teorema espectral. O teorema espectral é o irmão mais velho da decomposição em valores singulares, mais famoso. O teorema espectral diz respeito a matrizes simétricas. Dá o enunciado assim: A é uma matriz simétrica N por N. Vou supor real. No caso complexo tem uma pequena mudança, quer dizer que, vamos dizer assim, A é igual a IJ com AIJ é igual a JI para todo I para todo J. E aí ele diz que, então, Rn tem base ortonormal de autovetores de A. O que significa que, né, existe o N em Rn, lambda 1, lambda N em R, com o I escalar o J e aqui isso significa, em termos de estritamente matriciais, eu podia pensar assim, ó, esses caras aqui, como são ortonormais, eles formam uma base, quer dizer, são linearmente independentes, como são N em Rn, formam uma base. E então a matriz, se você pegar a transformação A, transformação dada pela matriz A, olhar ela como uma transformação de Rn em Rn, se eu procurar a matriz dessa transformação nessa base aqui, ela só tem os elementos da diagonal. Ela teria a matriz lambda, seria isso, lambda 1, lambda n. Então, pensando isso aqui como matriz nessa base daqui, se eu multiplicar isso, o 1 nessa base é 1, 0, 0, 0, 0. E ela está dizendo que a transformação aplicada em U1 é lambda 1, U1. A transformação aplicada em U2 é lambda 2, U2. Vocês estão de bem com isso? Precisa recordar. Quando você pega, vamos dizer, você tem uma transformação T de Rn em Rm, você pensa ela sem matriz. Então, vamos dizer, você tem aqui uma base V1, Vn, base de Rn. U1, UM, base de Rm. Então, se você pegar um X em Rn, ele pode ser escrito em coordenadas nessa base. Então,
X ele é igual a x1v1 mais xnvn, que eu posso simplesmente escrever assim, né? x1, xn. Vamos chamar essa base alfa, esse aqui de base beta. Então, isso aqui na base alfa, esse alfa aqui significa que esse cara é x1v1 mais x2v2 mais xnvn. Vocês viram essa notação? Y, que está em Rm, mesma coisa, né? Ele vai ser y1u1 mais ym, que é, dizer assim, então ele é y1, ym na base beta. Dizer isso aqui significa que isto aqui é exatamente isso, a definição. Aí eu pego a transformação T e quero saber quem é T de X. Então, T de X é igual a T de x1v1 mais xnvn. E vai ser x1 T de V1 mais xn T de Vn. Agora, esse cara vive aqui. Então, é razoável eu pensar, bom, eu vou escrever o T de V1 nessa base aqui. Então, eu vou pensar assim, T de V1 vai ser igual a A11 U1 mais AM1 UM. Tá? São as coordenadas do T de V1 nessa base aqui. Que é o A11 AM1 na base beta. De maneira geral, né, eu posso pegar VJ aqui, botar J, 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 fazer isso aqui. Então, esse cara daqui, repara que isso daqui, ó, eu poderia escrever assim, né? O X, poderia escrever T de x1 xn na base alfa. É isso aqui. Então, meu x entra escrito na base alfa, é isso aqui. Se eu quiser saber quem é o T de x, eu tenho que saber quem são esses caras. Suponha agora que eu quero entregar esses caras escritos na base beta. Então, eu vou precisar saber esses caras aqui. Então, isso daqui vai ser x1. Aí aqui eu posso botar A1U1 mais AM1 UM mais XN A1M N U1 esse cara é o T de Vn escrito nessa base. Legal? Isso daqui também posso escrever assim, se eu pensar escrito, vamos dizer, usar a notação abreviada, eu boto aqui A11, AM1, na base beta, mais XN, A1N, na base beta. Então, claramente, tem uma matriz aqui, né, que é isso aqui, né?
Se eu escrever T de x1, xn na base alfa, isso é igual a A11, A1n, AM1, AMN vezes x1, xn na base alfa. Isso daqui é o T desse cara escrito na base beta. Então, isso aqui, eu digo que isso é a matriz de T da base alfa, usando a base alfa no espaço, no domínio, e a base beta no contradomínio. Legal? Isso é mudança de base. Entender mudança de base passa por um certo nível de abstração. Tá legal? Vocês estão vendo esse Hermite-Bellin? Não viram ainda? Viram? Então, não custa nada rever, que nem soma de frações. Eu não tinha me dado conta como não aprender frações é devastador depois na álgebra, né? Porque você começa a operar algebricamente, né? Você tem uma expressão, tem um numerador, um denominador, e você soma, multiplica e tal. E se você não aprendeu aquilo lá nas frações, vira quase que uma fé, né? Uma coisa assim. Uma fé em que você não acredita. Então, é isso, né? Quando você tem a matriz da transformação da base alfa para a base beta, ela vai pegar, quando eu multiplicar ela por um vetor escrito na base alfa, ela entrega o T desse vetor na base beta. Legal? Já teve prova de álgebra linear? Vai ter agora? Hã? Vocês fazem unificada também? Não pode fazer feio na unificada. Hoje, no almoço, estava falando. 2 vezes que eu dei curso de álgebra linear para matemática aplicada, para um especial, que eu achei que os alunos não tinham aprendido tão bem assim, mas todos foram bem na unificada. Básico. Né? Bom, então o que eu estou chamando isso aqui, ficou claro isso? Eu estou chamando, assim, eu tenho uma transformação linear que é dada por uma matriz simétrica. Eu olho para a transformação linear. Aí eu digo, eu posso escolher uma outra base em que a matriz da transformação é diagonal. É como, vamos dizer, a decomposição em valores singulares. Foi o que eu fiz isso. Né? Eu tinha uma transformação, a matriz, e disse, olha, eu posso escolher uma base em Rn e outra base em Rm, tal que a matriz da transformação nessas 2 bases vai ser uma matriz diagonal, quer dizer, os termos A e I podem ser diferentes de 0, mas os outros são 0. Eu posso fazer mais alguma? Isso aqui é realmente como somar frações. Se não ficou legal, posso gastar mais 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Bom, mas por via das dúvidas, estudo em casa depois de novo. Então, no caso da decomposição em valores singulares, era exatamente uma situação assim. Eu tinha uma transformação aqui qualquer, assim, e o que o teorema diz
é que você tem uma base ortonormal aqui, não uma base qualquer, uma base ortonormal aqui, outra base ortonormal aqui, tal que a matriz de transformação em relação a essas duas bases tem coisas eventualmente não nulas só na diagonal principal, quer dizer, os caras que têm os índices repetidos, que pode ser terminar aqui e ficar zero, ou ser mais assim, terminar e ficar os zeros embaixo. Então, então a decomposição em valores singulares diz isso, né? Eu tenho aqui uma base ortonormal, e a minha matriz vai ser assim. O teorema espectral é específico de uma matriz quadrada. Quando a matriz é quadrada, significa que você está levando o Rn no próprio Rn. E aí faz sentido você pensar se não pode ter um pouco mais, se não pode ter essa base igual a essa. Aqui não faz o menor sentido, porque esses caras, um tem Rn, outro tem Rm, nada a ver. Mas se o n é igual a n, poderia dizer, pô, será que deve ser a mesma base? E a resposta é sim, mas ao custo de ter uma matriz simétrica. No caso complexo, um pouquinho diferente a coisa, mas no caso real é isso. Então, aqui a gente tem vou pensar A como matriz mesmo. A, matriz N por N. Então, eu penso A como a transformação T de Rn em Rn, que leva cada x em A vezes x. Eu penso o x vetorzinho aqui. Por que eu estou mudando o nome? Porque a matriz é a matriz. Ela é aquela matriz. Ela tem... Se ela é cheia, tem todas as entradas não nulas, ela não vai mudar, porque ela é aquela matriz. Mas quando eu passo para a transformação linear, eu posso pensar assim, eu tenho esta transformação linear, e essa matriz aqui é a matriz desta transformação linear, usando a base canônica aqui e a base canônica aqui. Se eu mudar as bases, no caso aqui, poderia mudar as duas para a mesma base, a matriz da transformação muda. E quando você diz que você tem o 1, o n ortonormal e t de ui igual a lambda i ui, então você está dizendo, olha, se eu usar essa base, eu vou pegar aqui o 1 e vou escrever o t de 1 nessa base. T de 1 é lambda 1, 1. Então é lambda 1, 1, mais 0, 2, mais 0, 3, então ele é só lambda 1 aqui embaixo é 0. O t de 2 é lambda 2, o 2. Então ele tem lambda 2 aqui, 0 o resto. E o t de n é lambda n, o n. Então tem 0, 0, 0, 0, 0, mais lambda n, o n. Então eu tenho essa matriz aqui, vamos chamar essa base alfa. Então essa matriz aqui, eu posso botar só alfa aqui, porque já que eu não estou mencionando duas bases, estou supondo que é a mesma base aqui e aqui. É a matriz de T na base alfa. A formulação simples se eu penso matriz como transformação linear e penso que transformação linear pode ter infinitas matrizes dependendo da base que eu escolho. Então, aqui eu tenho isso. Claro que isso daqui não é A. Né? Aqui, N por N,
simétrica, né? AIJ igual a AJI para todo IJ. Tá? Esse teorema vale com essa condição. O que isso significa? Uma vez que eu entendi isso daqui, eu tenho que ver como é que eu relaciono essa matriz com essa daqui. Essa aqui, lambda. Então, eu tenho A igual a matriz dos A e J, e tenho lambda igual a lambda 1 As duas matrizes representam a mesma transformação linear, mas em bases diferentes. Então, a relação entre elas vamos dizer, como é que eu obtenho a partir da lambda? Eu tenho que pegar um cara, a pega o cara escrito na base canônica e me dá o T dele escrito na base canônica. A lambda pega um cara escrito na base alfa e me dá o T dele escrito na base alfa. Então, eu tenho aqui a lambda. E agora eu preciso botar aqui uma matriz. Eu nunca sei se o nome dela tradicional é Q, é U. Eu vou usar U, já que eles são U's ali. Eu preciso botar aqui uma matriz, ó, porque aqui vai entrar um cara, vai entrar assim, ó, X1, Xn, escrito na base canônica. Aí eu tenho que botar uma matriz aqui que vai pegar esse cara e vai me escrever nessa base aqui. Aí eu multiplico por essa matriz e eu tenho o T dele, mas escrito nessa base aqui. E no fim, eu tenho que pegar esse cara que saiu, que é o T do cara escrito nessa base, e escrever ele na base canônica. Então eu tenho que botar outra matriz aqui. Um ponto de interrogação, 2 pontos de interrogação. Uma que recebe canônica e entrega alfa. E a outra recebe alfa e entrega canônica. Fico olhando os olhos de vocês e eles não me dão boas notícias. É só o almoço. Porque, olha só, o que a matriz da transformação faz? Ela pega um vetor escrito na base canônica, aí você multiplica pela matriz e o resultado é o T dele escrito na base canônica. Fazer um recuo aqui. Por que a gente estuda vetores flechinha? Porque o vetor flechinha, ele está aqui no quadro, não tem sistema de coordenadas. Então, é razoável eu pensar assim, se eu botar um sistema de coordenadas assim, esse cara tem essas coordenadas. Se eu botar um sistema de coordenadas assim, ele tem outras coordenadas. Eu posso mudar. Tá certo? O vetor flechinha, ele não vem com coordenadas. E ele existe independente das... Mesmo que eu dê ele com coordenadas, eu posso apagar os eixos e ele continua aqui. O vetor de Rn, ele sempre vem com coordenadas. O vetor de Rn é um vetor de Rn. Você nem pensa que ele tem coordenadas. Ele é um vetor de Rn. A definição dele diz que ele tem N entradas. Então, você pensar que esse cara é um vetor
que tem vida própria, independente das coordenadas, é uma puta abstração. Mas você precisa pensar isso para você poder dizer, não, esse cara pode ser escrito em outro sistema de coordenadas. Algebricamente não é nem tão difícil assim, né? Quer dizer, você tem aqui o vetor, sei lá, aqui, nas coordenadas canônicas, 1, digamos que seja 3 aqui, 2 aqui. Então, 1, 2. 1, 2 é igual a 1 vez 1, 0, mais 2 vezes 0, 1. Estamos explicitando este fato aqui. Quando você olha assim, você diz, mas 1, 2 é igual a menos 1 vezes 2, 2, mais, posso botar 1 aqui, né? Então, eu quero que dê 1, então aqui eu boto 3, 4. Então, nesse sistema, as coordenadas são 1, 2, nesse outro são menos 1, 1. Então, eu posso... eu penso muito na minha loja de chocolate, eu não tenho, mas vou ter, né? E que eu, em vez de misturar cacau, açúcar e canela, coisa assim, imagina, se eu vendo uma coisa tipo Nescau, que cada 20 gramas de Nescau são 15 gramas de açúcar. Você chega lá na minha loja, aí eu tenho um potinho de cacau, um potão de açúcar, aí você me diz, me dá aí 200 gramas. Aí eu pego 150 gramas de açúcar, 50 gramas de outras coisas, e te dou, você vai dizer, pô, esse cara está me vendendo açúcar, é uma fortuna. Então, em vez de fazer isso, eu faço uns preparados básicos assim. Um tem muito açúcar, mas vamos dizer, tem um cacau assim mais pronunciado, o cacau é mais escuro, né? Então ele tem uma cor razoável, e eu faço um outro com canela, outras coisas e tal. E aí, em vez de te dar um monte de açúcar, um monte de cacau, eu dou um tanto do que já tem todo o açúcar e o cacau, e o outro com um pouquinho das outras coisas, aí você fica mais feliz, acha que está comprando uma coisa mais legal. É mais ou menos isso aqui. Ao invés de dizer cruamente, ó, que é 1 na primeira coordenada, 2 na segunda, e eu estou fazendo isso, aí eu digo, não, é menos 1 vezes esse, mais 3 vezes esse, aí digo que em vez de pentear seu cabelo, você alinhou os cabelos. Antigamente você era do cabeleireiro e penteava, agora faz um alinhamento dos cabelos. Mas, então, o que eu estou falando é que quando você vê os vetores flechinha, é claro que você tem a liberdade de escolher a base. Quando você vê os vetores de Rn, é preciso aprender a ideia, certo? Aqui, a menos que você seja viciado no sistema de coordenadas assim, mas se você pensa assim, não, os eixos podem estar assim, assado. Inclusive, quando você faz, sei lá, movimento de projétil ou plano inclinado, mesmo que os eixos sejam perpendiculares, eles não precisam estar assim, pode estar assim e tal. Então, é razoável você pensar que você tem a liberdade de escolher os eixos. Aqui, é quase que você precisa realmente uma certa erudição para pensar nisso. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a matriz, nós temos a transformação linear. Ela pega um vetor de Rn, que, claro, vem escrito na base canônica. Nunca precisei pensar em base para pensar o cara de Rn. Né? Aqui já é praticamente uma coisa assim, erudita, né? Você escrever 1, 2 como 1 vez 1, 0, mais 2 vezes 0, 1 já é coisa assim demais. Né? Então, ele tem uma matriz, a transformação tem uma matriz, até aí tudo bem.
Mas, assim como quando você está estudando um plano inclinado, em vez de usar o sistema de eixos assim, você botar um sistema de eixos assim pode ser mais interessante. Tá claro? Porque quando você tem um plano inclinado, você tem um bicho subindo a ladeira aqui, e ele tem a força da gravidade aqui, só que, se você decompuser essa força assim, você tem uma componente para cá que vai ser cancelada pela resistência. E aí, todo o seu movimento, em vez de ser uma coisa bidimensional, ele vai se dar só nessa direção aqui. Fica muito mais fácil de lidar. Então, a questão é que em RN, às vezes, faz sentido você mudar o sistema de coordenadas, porque isso vai simplificar a sua vida. É o caso da decomposição em valores singulares. Você tem um cara lá de RN, que entra e sai um cara, né, tem uma matriz lá. Aí você descobre, com a decomposição em valores singulares, que se você trocar as bases, o cara entra escrito na primeira base e sai o resultado escrito na outra, e aí a maior coordenada, vamos dizer, a transformação, a maior mudança que ela faz, ela multiplica cada coordenada daqui por cada coordenada daqui por um número que vai sair aqui. E, então, vamos dizer, a primeira coordenada aqui só depende da primeira aqui, a segunda da segunda e tal, e ainda por cima você coloca isso em ordem. Então, explica, vamos dizer, ajuda você a compreender melhor a situação. Então, essa é a ideia de mudança de base. Mas precisa você pensar assim, ó, eu tenho a matriz. Tem duas maneiras de pensar, certo? A outra maneira de pensar é dizer, ó, eu quero escrever essa matriz aqui dos A e J como alguma coisa, matriz dos lambda, outra coisa. E vou... Se eu sou... Vamos dizer, posso fazer isso de infinitas maneiras, talvez. Mas, se eu quiser uma base... aqui essa matriz, se a matriz correspondente a uma certa mudança de base, e aqui a desmudança, já é mais difícil. Se ainda tiver que ser ortonormal, é mais difícil. Mas você pode pensar esse problema, escrever uma matriz como produto de matrizes. Então, é mais ou menos dizer assim, ó, isso aqui é a minha transformação, aí eu vou decompor a minha transformação em 3. Minha transformação é assim, entra aqui o x, sai aqui o A de x. Multiplica por uma certa matriz. Você diz, não, peraí, primeiro vai ter um pré-tratamento aqui, que o cara entra assim, sai outra coisa aqui, aí quando ele entra aqui, ele sai aqui, e aqui essa matriz é só uma matriz diagonal. É mais fácil. E aqui eu tenho que depois pegar o cara e corrigir para ele sair na base certa aqui. Então é meio assim, ó, entrou na base canônica, aí aqui dentro eu tenho uma matriz que pega o cara na base U e dá o transformado dele na base U. Então eu tenho que pegar o cara que entrou na base canônica e escrever na base U. Aí ele está na base U, sai transformado na base U. Agora eu quero transformar na base canônica, então eu tenho que desfazer. Aqui entra canônica, sai base U, aqui entra base U, sai canônica. É como se essa coisa tivesse virado de cabeça para baixo. Tá, mas, então, primeiro, mas voltando atrás, ficou clara essa ideia de que eu, em vez de pensar na matriz, eu penso na transformação linear. E aí eu digo, essa transformação linear, essa matriz aqui é apenas a expressão dessa transformação linear na base canônica.
Se eu escolher outra base, eu tenho outra matriz. Isso é o fundamental. Tá legal? Quer dizer, mudar de base. Mudar de base. Pensa isso mesmo, é pegar lá imagina que a legislação permita que, em vez de você dizer que o seu achocolatado tem tanto de açúcar, tanto de não sei o que, tanto de não sei o que lá, você possa dizer, criar componentes aos quais você vai dar nomes e vai registrar em algum lugar, no Inmetro, algum órgão, você registra, tá? Sei lá, escabiol, anabidol e sei lá o quê, e aí você diz, tem tanto de escabiol, tanto de anabidol, tanto de perfumol, e aí você olha e não sabe quanto açúcar tem na porcaria do negócio, a menos que você vá lá saber cada um desses quanto açúcar tem. É mais ou menos isso. Então aqui, em vez de eu dar cruamente cada vetor da base canônica diz o que é a primeira coordenada, o que é a segunda, o que é a terceira, eu crio uns vetores assim que são misturas de diversas coordenadas. E aí eu reescrevo o cara dessa maneira aqui. Pô, aparentemente você só quer confundir. Está com o negócio direitinho, né? Mas acontece que, eventualmente, quando você diz isso aqui, você está dizendo que esta transformação dada por essa matriz, ela é muito mais simples se eu usar essa base daqui. Porque o T de E1 é a primeira coluna da minha matriz, o T de E2 é a segunda. Imagina, tem matriz 1 milhão por 1 milhão. Então, o E1 é simplesinho, mas o T dele tem 1 milhão de coordenadas. E eu vou ter que usar esse cara um monte de vezes. Eventualmente, eu posso dizer, não, mas o 1 tem um monte de coordenadas, mas o T dele tem uma só. Então, vamos dizer, se você me entregar os caras escritos nessa base daqui, a minha transformação é muito mais fácil. Só essa matriz aqui. Tá legal? Então, o preço para ter essa matriz aqui é o seguinte, ela só aceita, ela foi uma invenção brasileira, só aceita vetores escritos em português. E eu recebi meus insumos da Malásia. Eles chegaram escritos em malaio, eu tenho que botar aqui uma matriz que traduza esse cara para o português. E aí eu saio meu transformado em português, mas eu estou vendendo para a Alemanha e vai ter que pegar esse cara e traduzir em alemão. Ou estou devolvendo lá. Pensando ao contrário, né? A gente, vamos dizer, exporta minério para a China, eles transformam e depois nos devolvem produtos manufaturados. Então, seria, na verdade, o problema deles é receber em português, traduzir para o chinês e depois retraduzir para o português para nos revender. Então, aqui entra a questão de ter a matriz que muda o vetor de uma base para outra. Então, quando você tem, por exemplo, você tem esses caras aqui. Está tranquilo isso? Entendeu? Que eu tenho que agora pensar, uma vez resolvido o problema, de dizer, existe essa base, beleza. Essa base me dá essa matriz aqui. Mas agora, como é que eu pego o cara da base canônica e escrevo nessa base, e depois o cara dessa base e escrevo na canônica? Então, receber, todo mundo
vamos dizer, todos os meus vetores vêm escritos na base canônica. Então, o meu U1, vamos dizer, o meu UI vai ser o meu UJ aqui, né? Vai ser U1J, U2J, UNJ. Significa que ele é o 1J é 1 mais o NJ é N. São as coordenadas dele na base canônica. Então, se eu tiver um cara que é x1, vamos dizer, y1, u1 mais yn, un, para escrever ele na base canônica é só pegar, botar o y1, botar aqui o u1, o n1, tá? Porque isso aqui já são as coordenadas do U na base canônica. Então, é só fazer isso, é só multiplicar pela matriz de Zu. Então, se eu pegar o 1, botar nas colunas as coordenadas desses caras, isso daqui é a matriz que transforma da base alfa para canônica. Se eu escrever o cara na base alfa aqui, ele multiplicar por essa matriz, ele sai na base canônica. Tá? Então, eu vou pegar a minha matriz A, vai ter aqui a matriz lambda, e aqui vai ter a matriz U1. Porque quando o cara sair daqui, é o T do cara escrito na base U. Quando eu multiplicar por essa matriz, ele sai, passa a estar na base canônica. E eu tenho que saber como é que eu transformo da canônica para a base U. Quer dizer, eu estou dizendo assim, ó, que quando eu faço isso daqui y1, yn, isso vai me dar o x1, xn. Tá? y1 e yn são as coordenadas dele na base dos U's. E x1, xn são as coordenadas na base canônica. Tá? Agora, eu sei resolver isso. Se esses caras aqui são unitários e ortogonais, eu só tenho que deitar eles, né? Porque quando eu multiplico, tá? Se eu botar assim, quando eu multiplico essa matriz por essa, ó, a primeira coordenada, essa linha vezes essa coluna. Produto escalar de 1 por 1. 1. Segundo aqui, essa linha por essa coluna, mas essa linha é o 1, a segunda daqui é o 2, 0. Essa aqui pela terceira, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o resultado aqui, essa linha aqui vezes essas colunas, dá 1, 0, 0, 0, 0. A segunda linha aqui é o 2. O 2 por 1 dá 0, o 2 por 2 dá 1, o resto dá 0. Então, essa matriz vezes essa dá identidade. Então, se eu multiplicar isso aqui, é o mesmo que não fazer nada. E aí, do lado de cá, eu tenho exatamente essa matriz pegando as coordenadas do cara na base canônica e escrevendo na base dos U's. Então, esse é o cara que eu tenho que botar aqui, ó. É transposta. Então, base ortonormal é muito bom. Porque quando eu tenho que escrever um vetor numa base ortonormal, em vez de ter que resolver um sistema linear, eu só tenho que fazer N produtos escalares. Então, eu passo de uma coisa, de um número de operações da ordem de N3 sobre 3, uma coisa assim,
uma coisa com n ao quadrado operações. E, além disso, inverter. Inverter matriz é uma coisa absurda, né? Terrível. Mas, se a sua matriz for uma matriz ortogonal, você só tem que deitar ela. Tá? Então, o teorema espectral, o que ele diz? Esquece isso daqui. Você pode matriz n por n. Então, bota assim o A mesmo, tá? Então, tem o 1, o n, na base ortonormal, tal que o A multiplicado por cada i é lambda i o i. Isso equivale a você, ou seja, se você pegar U igual a U1, UN, então A é igual a U lambda U transposta. Tá? Isso é o que diz o teorema espectral. Vocês acham que dá para entender as duas linguagens? A linguagem da transformação linear, da mudança de base e essa coisa? Isso aqui é super simples de decorar, né? É super operacional, super simples e tal, mas essa ideia por trás é uma ideia de faz entender melhor o que está acontecendo. Bom, são duas. Dedique um tempo a esse negócio de mudar de base. Importante. Os engenheiros costumam falar que desacopla. É uma maneira de pensar assim, ó. Você tem uma transformação que entra um vetor x com um monte de n coordenadas e sai um vetor y com n coordenadas. E se você quiser mexer na coordenada 18 do y, você vai ter que mexer, talvez, em todas as coordenadas do x. E se você mexer em uma coordenada do x, você pode bagunçar o seu y todo. Tá? É um pouco uma coisa assim, né? Você imagina, você está numa casa em que você esbarra num copo e a casa cai toda. Assim, né? Você espera esbarrar no copo e cair só o copo. Então, a ideia é um pouco mexer na primeira coordenada, lá só mexe a primeira coordenada. Quando você tem uma matriz lambda, assim, matriz diagonal, né? Você mexe, tem um cara aqui, se você mexer na primeira coordenada, x1, o lado de cá é lambda 1, x1, só vai mexer no lambda 1, x1, lambda 2, x2, lambda n, xn, vão ficar parados. Então, na linguagem dos engenheiros, está desacoplado. Então, aqui é meio que isso, você tem aqui uma matriz que trabalha de maneira desacoplada, mas ela precisa que as coordenadas sejam referentes a essa base aqui. Então, aqui é como se você dissesse, entraram meus dados, aí eu fiz um pré-tratamento, multipliquei por essa matriz, agora os meus dados têm outras coordenadas. E eu só olho para o lado de cá. Aí, quando eu mexo numa dessas coordenadas aqui mexe só uma.
E aí a minha vida fica mais simples. E depois, aí eu posso dizer, bom, agora então eu vou ajustar minhas coordenadas para que o resultado seja o melhor possível. Aí você diz, bom, tudo bem, ajustei aqui, mexi essas coordenadas. Essas coordenadas agora não correspondem mais. Em vez de você dizer, eu olhava aqui e mexia as coordenadas aqui, eu mexo aqui. Depois eu digo, bom, mexer aqui deu um resultado aqui que do lado de cá tem um certo significado, e esse cara daqui mexido corresponde a um cara inicial no sistema de coordenadas canônico, que é outro. Mas eu tenho como viajar entre os dois sistemas de coordenadas. No caso da SVD, são 4 sistemas de coordenadas. Né? O canônico no espaço de saída, de entrada, mais a base ortonormal no espaço de entrada, o ortonormal no espaço de saída e o canônico no espaço de saída. Bom, isto é o que significa esse teorema. Ele aparece pela primeira vez, muito disfarçado, na série de Fourier. Como que ele aparece? Quando você aparece assim, cosseno de nx. Como é que aparece o cosseno de nx? Aparece da seguinte maneira, você queria um cara cuja segunda derivada, d2 de u de x, fosse alguma coisa u de x, e essa u ainda por cima, vamos dizer, u de 0 igual a u de 2π, e u' de 0 igual a u' de 2π. Pensa que isso era coordenadas polares, então 0 e 2π tem que ser a mesma coisa, uma coisa assim. Aí, isto daqui vai ter como solução, as possíveis soluções são cosseno de nx com n natural, já porque inteiro, cosseno de menos 2x é igual a cosseno de 2x, então não precisa só as naturais aqui. Este cara daqui é linear. D2, derivar, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. A derivada de 3 vezes uma função é 3 vezes a derivada da função. A derivada segunda também. Então, aparece assim. Tem uma situação importante também ligada a isso daqui, e também ao cosseno e seno, que é quando você resolve o problema do oscilador harmônico. A gente vai fazer isso assim. E, vamos dizer assim, em problemas mais gerais de física, você pode ter um campo de forças, todo mundo já sabe que é o gradiente, né? Então, um campo de forças conservativo, né, você tem que f de x vai ser menos o gradiente de um potencial, uma função potencial. Então, você tem uma função, por exemplo, vamos dizer, você tem assim, f de x igual a menos 1 sobre norma de x ao cubo, x, é uma constante aqui, menos g mm. Digamos, você tem aqui, ó, Deus está segurando uma massa m aqui na origem, e você tem uma massa m aqui, uma partícula assim, então aqui essa é a posição x, então a força gravitacional que essa exerce sobre essa é assim, nessa direção, x sobre norma de x é o unitário dessa direção, tá certo? X aqui, então vetor x, esse aqui é o x sobre norma de x, é o unitário. Aí a força vai ter a direção desse cara, vai ser para cá, então tem um sinal menos, e vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é a norma de x ao quadrado. Então você tem x sobre norma de x ao cubo, tem uma constante gravitacional g e a massa m, massa m. Então, isso aqui é um tipo de campo de força assim. Esse cara,
x sobre norma de x ao cubo vem da derivada de 1 sobre norma de x. Isso aqui é igual a gradiente disso aqui. O exercício mais importante de cálculo de gradiente é esse. Calcular o gradiente da função 1 sobre norma de x. Aí dá isso aqui, se não me engano. O que significa que tem um potencial, vamos dizer, o campo gravitacional está associado a um certo potencial. E, então, você tem U, a derivada de U é o gradiente de U, é a força. Imagina que num certo ponto de equilíbrio, quer dizer, não é o caso aqui, mas em alguma situação você tem um potencial que não precisa ser o gravitacional, mas o seu potencial é uma função assim, e aqui o gradiente é zero. Então você vai usar a segunda derivada. E a primeira derivada, vamos dizer, o gradiente é df1, dx1, dfn, dxn. A derivada disso é a segunda derivada, que é a matriz das segundas derivadas. Já apareceu em cálculo 2? Segunda derivada, matriz das segundas derivadas. Hessiana. Matriz hessiana. Bom, mas já apareceu derivada segunda? As derivadas segundas, se você derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, é a mesma coisa que derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x? Então, se você pegar esse cara daqui e calcular agora a matriz da derivada desse cara daqui, você vai ter as derivadas segundas. E por conta dessa igualdade das derivadas segundas trocadas, essa matriz vai ser uma matriz simétrica. E analisando situações desse tipo, eventualmente você vai, se f for zero, você vai aproximar pela derivada segunda. E a derivada segunda é uma matriz quadrada simétrica, vale o teorema espectral. E aí tem coisas interessantes. Então, estou meio que dizendo assim, ó, teorema espectral tem a ver com física. Né? Num caso assim, na mecânica quântica, teorema espectral direto. E, prosaicamente, tem a ver com as cônicas. Porque com as cônicas, com as quádricas, com tudo. Toda vez que você quer, você tem uma coisa do segundo grau, uma função do segundo grau. Vou voltar no caso, vamos dizer, você tem aqui A11, x1 ao quadrado mais A22, x2 ao quadrado mais A33, x3 ao quadrado, mais, vou botar assim, 2A12, x1, x2, mais 2A13, x1, x3, mais 2A23, x2, x3. Esses são termos do segundo grau. E mais termos do primeiro grau. Mais A1, x1, mais A2, x2, mais A3, x3, mais B, igual a zero. É uma equação geral do segundo grau. Então, se alguma coisa em R3 satisfazendo isso aqui. É o análogo do problema das cônicas. Né? Nas cônicas, você teria isso sem x3. Aí você pega isso aqui e diz, isso aqui eu vou escrever assim, ó. A11, A22, A33, A12, A13, A23, A23, A13, A12,
x1, x2, x3, escalar, x1, x2, x3. Tá? É só fazer a conta. Por exemplo, aqui, ó. Na primeira vai aparecer A12 vezes x2, vezes x1. A12, x1, x2 aqui. E vai aparecer também aqui, ó. A12 vezes x1, vezes x2. Então, vai aparecer o outro desse daqui. Então, se você escrever uma coisa geral, uma expressão geral do segundo grau, em 3 coordenadas, 3 variáveis, x1, x2, x3, tem essa cara, pode ser escrito como isso daqui, mais A1, A2, A3, escalar x1, x2, x3, mais b igual a 0. Aí você diz, opa, então tem uma transformação linear aqui que eu aplico. Né? Posso dizer assim, isso aqui é A vezes o vetor x, escalar x, mais o vetor A, escalar x, mais b, igual a 0. Estou reescrevendo assim. Agora eu digo, opa, mas isso aqui eu posso escrever em outro sistema de coordenadas. De maneira que essa A aqui, eu estou pensando agora, isso aqui é uma transformação linear, em vez de ter essa matriz, vai ter outra matriz. Como essa matriz aqui é simétrica, eu sei que eu posso, em outro sistema de coordenadas, ter essa matriz assim, lambda1, lambda2, lambda3, 0, 0, coordenadas aqui, y1, y2, y3, mais esse cara daqui, esse A vai mudar de coordenadas. Ele é o vetor A. Nesse novo sistema de coordenadas, ele vai ser um vetor A barra y, e o B continua B, igual a 0. E agora é muito mais fácil, né? Porque aqui vai ter, desculpa, vai ter y1, y2, y3, como aqui, né? y1, y2, y3, escalar isso aqui. Agora, isso aqui é mole, porque é lambda1, y1 ao quadrado, mais lambda2, y2 ao quadrado, mais lambda3, y3 ao quadrado. Isso aqui vai me dar lambda1, y1 ao quadrado, mais lambda2, y2 ao quadrado, mais lambda3, y3 ao quadrado, mais... Esse cara daqui vai dar alguma coisa assim, né? A barra 1, y1, mais a barra 2, y2, mais a barra 3, y3, mais b, igual a 0. Agora, está desacoplado. Não tem coordenadas, não tem termos em x, y. Então, eu completo o quadrado em y1, completo o quadrado em y2, completo o quadrado em y3, e fica mais fácil de analisar. Eventualmente, se não tiver, se algum desses lambdas for 0, eu deixo de completar alguns quadrados. E isso é a classificação das quádricas, as superfícies definidas por equações de segundo grau. Então, aqui, passou por o quê? Por olhar para isso e dizer, opa, essa expressão aqui pode ser lida assim. Quando eu leio assim, eu digo, opa, não tem mais coordenadas. Eu estou dizendo que isso daqui é a expressão nas coordenadas da base canônica disto aqui. Mas se eu disser, isso aqui pode ser expresso de outra maneira se eu escolher outro sistema de coordenadas. Como eu tenho aqui uma matriz simétrica, eu posso escolher um sistema de coordenadas que me dê isso aqui. Quando a gente fez as cônicas, a gente fez isso explicitamente. A gente tinha um sistema de coordenadas assim, e a gente disse, ó, vou rodar os eixos. Então, eu mudei desse sistema de coordenadas assim, para esse sistema de coordenadas assim. Ali era explícito. A gente, vou rodar, tem um ângulo, vou calcular o ângulo.
Agora eu estou dizendo que em R3, isso vale em Rn, né? Se tiver uma coisa no segundo grau em Rn, eu posso fazer a mesma coisa. Aí, em vez de eu tentar, imagina, em Rn, rodar os eixos, não sei nem o que significa, mas algebricamente é isso aqui. E é isso aqui. E é esse teorema. Bom, é menos, vamos dizer, menos poético que a decomposição de valores singulares. Né? A decomposição de valores singulares, você está dizendo, não, eu estou escrevendo um sistema de coordenadas, as principais estão em ordem, tem essas principais. Se eu quiser jogar alguma coisa fora, eu jogo daqui para baixo, compacto arquivos, tem mais coisas que a gente enxerga. Aqui está num nível assim de precisa passar para um problema matemático ou para um problema de física, talvez menos, sei lá, para nós aqui, menos evidente, mas é um teorema mega importante. Bom, como é que eu... Assim, eu poderia chegar nesse teorema, ou nessa questão, pensando na decomposição em valores singulares. Porque a matriz, a transposta de uma matriz, ela faz o seguinte, né? Se eu tenho, vocês lembram disso? A1, A12, A13, A21, A12, A23. Né? Eu posso pegar isso daqui, por exemplo, multiplicar aqui por x1, x2, x3. Esse cara está em R3, mas vai sair uma coisa em R2. E o resultado eu posso multiplicar escalarmente por y1, y2 aqui. Tá legal? Entrou um cara com 3 coordenadas, eu multipliquei por essa matriz, saiu um cara com 2 coordenadas, eu multiplico escalarmente por um de 2 coordenadas. Então, isso aqui vai me dar A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x3, vezes y1. Vou escrever assim, de maneira um pouco oriental, A21, x1, mais A12, x2, mais aqui A22, né? Mais A23, x3, y2. Então, escrevi essa linha vezes essa coluna, vezes esse cara. Essa linha vezes essa coluna, vezes esse cara. Está aqui. Aí eu digo, ó, aqui eu podia ter esse y1 aqui dentro e eu botei o y1 em evidência. Podia ter o y2 aqui, eu botei em evidência. Mas aqui ó, eu posso olhar assim. O x1 aqui está em evidência. Então eu posso pegar isso aqui e fazer x1 multiplicando A1, Y1 mais A21, Y2 mais x2 A12, Y1 mais A22, Y2 mais x3 A13, Y1 mais A23, Y2. Legal? É um truque interessante para incorporar o patrimônio, né? Você tem um produto duplo assim, você pode escrever assim, e aí fazer assim, vamos dizer, somar aqui, multiplicar e depois fazer, ou então somar assim, olhar de duas maneiras. E isso daqui, ó, isso daqui claramente é o seguinte, é x1,
x2, x3, escalar A11, y1 mais A21, eu vou botar assim, né? Mais A21, y2, A12, y1 mais A22, y2, A13, y1 mais A23, y3. E isso daqui é x1, x2, x3, escalar. Essa matriz aqui, né? A11, A21, A12, A22, A13, A23, multiplicada por y1, y2. E essa matriz aqui é a transposta dessa. Não conferi, mas eu acredito tanto. Então, isso aqui é igual a isso. Ou seja, isso aqui é o caso particular da seguinte coisa. Se eu pegar a matriz A, multiplicar por x e fizer o produto escalar por y, isso é a mesma coisa que pegar x e multiplicar escalarmente pela transposta de A vezes y. Essa conta vocês têm que fazer para ter isso aqui no sangue. É claro, uma álgebra boba, mas... Né? E quando a matriz é quadrada, a pergunta, será que A é igual à transposta de A, se coloca, e quando for, significará que A de xy é igual a xa de y. Bom, acho que eu não vou fazer o exercício seguinte, que é o seguinte. Você tem duas matrizes, B e A, quando você faz a transposta, isso daqui dá A transposta, B transposta. É uma boa pista. É o seguinte. Depois que você faz isso, você diz, essa definição de transposta, né? Definição de transposta, você tem uma matriz assim, você faz assim. Né? Mais ou menos isso, né? Porque essa, na verdade, é assim. Ah, bom, para vocês deu certo. Né? Mas isso é equivalente a essa propriedade aqui. E aí, se você pega B vezes A, x, y, pela propriedade ali, isso é igual a AX B transposta Y, que pela mesma propriedade é X A transposta B transposta Y. Então, aqui eu já posso acreditar que, e ao mesmo tempo, isso daqui é igual a X BA Então, acho que eu posso acreditar nisso aqui. Tá? Isto faz o seguinte. Isto faz com que toda vez que você tem a matriz A, se você fizer A transposta A, se você pegar a transposta, vai dar A transposta, que é A transposta A. Então, essa matriz aqui é sempre simétrica. Primeiro, ela é quadrada e ela é simétrica. E aí, isso aqui é a porta de passagem da decomposição em valores singulares para o teorema espectral.
Vê se está tudo claro aqui. Primeiro fiz aquele algebrismo, cheguei nisso aqui. Isso aqui, é claro que você pode fazer fazendo as contas e tal, mas isso aqui garante que isso aqui vai ser verdade. Isto feito, isso daqui é verdade. Quando você faz A transposta dela é ela mesma. Então, é uma matriz simétrica. Bom, a demonstração que a gente fez da decomposição em valores singulares passou por olhar para essa função aqui, que a cada x associava a norma de A de x. A gente pegou o cara, né? A gente pegou os caras de norma 1, que é S, pegou a matriz A, multiplicou por esses caras, deu um bicho aqui, e aí a gente pegou esse cara aqui de menor norma. Podia ser o de maior também, fazemos o de menor. Ou seja, na verdade, a gente podia ter como minimizar. A norma sempre tem, em geral, a norma tem a singularidade na origem. Então, é razoável você usar isso aqui ao quadrado, que é A de x, que é igual a x, A transposta A de x. E essa daqui é simétrica. Então, a mesma demonstração da decomposição em valores singulares, que vai olhar para o mínimo disso daqui, pode ser pensada para o teorema espectral, para o mínimo ou para o máximo. Imagina aqui que, em vez de estar na decomposição em valores singulares, eu estou com a matriz A, n por n, simétrica. E aí eu procuro a seguinte função, f de Rn em R, que pega cada x e faz... Vou fazer uma firula, botar um meio aqui, de A de x, escalar x. Se A de x fosse, na verdade, A transposta A, se tivesse aqui A transposta A, eu passava o transposta para cá, ficava A de x, que é o caso de lá. E isso daqui, você demonstra o seguinte, procura máximo de f em S, que é igual ao conjunto do x em Rn, tais que norma de x ao quadrado igual a 1. Então, você pega esses caras aqui e aí acha aqui um ponto U de máximo. E aí você mostra que esse U aqui satisfaz o seguinte, se você pegar um V ortogonal a ele, U escalar V igual a 0, implica que A de U escalar V também é igual a 0. Então, significa o seguinte, se eu pegar todos o espaço normal aqui, a U, quando eu pegar o A de U, ele é perpendicular a todos os vetores normais a U. Então, ele é um múltiplo de U. Isso aqui implica que A de U igual a lambda U. Existe lambda. Entendeu? Porque eu pego U. Aí pego um cara perpendicular a ele. Aí digo, o A de U vai ser perpendicular a esse V também. Podia estar assim. Perpendicular. Só que isso vale para todo V. Então, todos os caras desse plano aqui, o A de U é perpendicular a eles. Então, se eu pegar um vetor U, pegar todos os caras perpendiculares a ele, eu tenho um espaço de dimensão n-1 que é perpendicular a ele.
Se o A dele é perpendicular a esse espaço, ele é um múltiplo de U. Isso é a demonstração, a base da demonstração do teorema espectral, que é muito parecida com a da decomposição em valores singulares. Em particular, se você demonstrar o teorema espectral, como essa daqui é simétrica, você vai demonstrar a decomposição em valores singulares. Que horas são? 35? Então, imagina isso, é que você tem A transposta A é simétrica. Pega agora uma A, M por N. Então, A transposta A vai ser N por N, porque entra um cara de Rn e sai um cara de Rn. Então, imagina que você tenha A transposta A de U, de U1 igual a lambda 1, U1. A transposta A de V igual a lambda 2 de U2 e U1 e U2 são ortogonais, porque se a matriz é simétrica, tem uma base. Oi. Pelo fato... Não, na verdade, é o seguinte, você pega essa função aqui, quando você deriva essa função, apareceria, ou meio que... O que acontece é o seguinte, você pega essa função aqui. Então, vamos dizer, se ele é um ponto de máximo, você vai ter que a derivada em qualquer direção vai ter que ser... Na verdade, bom, tem um vídeo que eu faço isso em detalhe, mas pega o U aqui, pega um V aqui, isso aqui é uma esfera. Então, eu peguei um V, mas podia ser esse aqui, tá? Aí você pega o círculo dado por cosseno T U mais seno T V. E faz F desses caras aqui. Essa aqui é uma função G de T. Fixei o U, fixei o V. Agora, o U é o ponto de máximo de F em S. Todos esses caras aqui, como esse cara e esse são unitários e ortogonais, esse cara aqui é unitário. Então, você sabe que o máximo dessa função aqui, nesse circulinho, é atingido aqui, que corresponde a t igual a zero. Então, você sabe que G' de zero igual a zero. A G' de zero vai ser o quê? Vai ser... bom, G de T é um meio de A. Vou botar assim, cosseno T A de U mais seno T A de V, cosseno TU mais seno T V. Aí você deriva. G' de T é igual a 1 meio, aí você deriva isso como um produto, vai dar aqui menos seno T A de U mais cosseno T A de V, cosseno TU mais seno T V, mais meio de cosseno T A de U mais seno T A de V, menos seno TU mais cosseno TV. Então, G' de zero, então zero, igual a G' de zero. Espero que dê tudo certo aqui na minha conta. G' de zero, morre esse, então fica
1 meio de cosseno quadrado, 1 meio de cosseno quadrado t A de V U, mais, morre esse, 1 meio de cosseno quadrado t A de U V. Mas esse daqui, ó, como é simétrico, passa para cá. Então, isso daqui é igual a... Aliás, cosseno quadrado t em 0 é 1, né? Então, aqui cai esse 1. Então, isso daqui é igual simplesmente a de U, V é 0. Então, significa que qualquer V que você pegar aqui, você faz o circulinho, usa esse macete. Tem um vídeo bonitinho, estou lá, tem uma esfera vermelha e tal. Vou botar na página do curso. Tem essa demonstração. É isso. Então, isso garante, vamos dizer, é o passo da indução, né? Supõe que o teorema vale para a dimensão menor que n. Aí, você está em Rn, você achou esse cara, A de U igual a lambda U. E o espaço ortogonal a ele é invariante. Por quê? Porque se V é ortogonal a U, A de U é ortogonal a V, mas então também A de V é ortogonal a U. Então, esse espaço aqui é invariante, é de dimensão n-1, e a A leva ele nele mesmo. Então, pela hipótese de indução, o teorema vale aqui. E aí tem a base ortonormal de n-1 vetores para esse cara que completa a demonstração. Então, isso é a demonstração do teorema espectral. No caso da decomposição em valores singulares, é porque no teorema espectral esse lambda pode ser negativo. Então, eu não pude usar o truque do mínimo que eu usei na decomposição em valores singulares, porque lá tudo era positivo. Mas a mesma demonstração podia ter sido feita na decomposição em valores singulares. Agora, o que eu estou dizendo é que se eu usar, né, imagina que eu tenho a matriz B M por N. Aí eu digo, chama de A B transposta B, que vai ser uma matriz N por N. Aí, pelo teorema espectral, eu tenho o 1, vou chamar de V1, né? V1, Vn, ortonormal, com A de Vi igual a lambda I, Vi. Em particular, isso diz o seguinte, que A de Vi Vj igual a lambda I, Vi, Vj, que é igual a lambda I, Vi, Vj, que é igual a zero, se I for diferente de J. Então, eu estou dizendo que, traduzindo aqui, B transposta B de VI, VJ é zero. Mas isso é B de VI, B de VJ é zero. Então, se eu pegar esses VIs aqui, estou dizendo então agora que eu tenho aqui V1, V2 e B de V1, B de V1 está aqui e B de V2 está aqui. Esses caras são ortogonais aqui
e as imagens são ortogonais aqui. É a decomposição de valores singulares. Eventualmente, os Bs de algum desses VIs vão ser zero. Tudo bem. Então, é padrão nos cursos de álgebra linear, porque o teorema espectral é o irmão mais velho da decomposição de valores singulares. Então, já tem a demonstração do teorema espectral, tudo, métodos numéricos para calcular esses caras, tudo pronto. Né? E aí você reduz a demonstração da decomposição de valores singulares à demonstração do teorema espectral. E muitos métodos numéricos podem vir daqui também. Eu, como sou implicante, não, a decomposição de valores singulares é um teorema mais básico, fundamental, eu demonstrei ele primeiro de forma independente, para não criar, porque cria uma sensação ruim. A decomposição de valores singulares parece que é um teorema de segunda categoria, porque ele é um corolário do teorema espectral, uma coisa assim. Eu não queria dar a ele uma existência própria, independente. Aliás, eu já contei para vocês o seguinte, a minha mãe, uma desembargadora aposentada, mas ela lá sei lá, há muitos e muitos anos, ela fez o concurso para ser juíza, aí foi tomar posse como juíza, e aí, como juíza, ela podia decidir caso e tal, mas ela não podia abrir conta em banco sem autorização do meu pai, que era o que dizia a lei. Uma mulher casada só podia abrir conta. Então, é meio assim, a decomposição de valores singulares, ela é casada com o teorema espectral, mas eu acho que ela tem o direito de abrir sua própria conta no banco independente. Tá? E por isso eu quis fazer a demonstração antes, separada. Que horas são? Ué. Fala. Você perguntou um negócio? Não, antes de eu perguntar, você estava levantando a mão. Então, vamos dizer, nós temos o teorema espectral, sua demonstração, né, a maneira de passar do teorema espectral para a decomposição de valores singulares. E não vou insistir muito nisso, mas o teorema espectral está ligado às séries de Fourier. Por conta disso, todo o eletromagnetismo, toda a teoria clássica de processamento de sinais, principalmente em som, em eletrônica, que era feita fisicamente, antes de ser tudo digital, hoje é digital, então processamento de sinais é tudo matemática. Então, um engenheiro eletrônico que trabalha na área de sinais, ele é um matemático, um engenheiro matemático. Aliás, é uma área, para quem for fazer engenharia matemática, é uma direção interessante. Mas está tudo, vamos dizer, o processamento de sinais estava ligado à equação da onda, à série de Fourier e ao teorema espectral. A mecânica quântica, que foi quem batizou o teorema espectral de teorema espectral, por conta lá do certos experimentos que você não vê a coisa, mas vê o espectro da coisa, o fantasma, são os traços que aparecem. Então, a mecânica quântica, todas, vamos dizer, as grandezas físicas são operadores lineares no espaço de dimensão infinita e o teorema espectral está ali no centro dos acontecimentos. Então, ele pode parecer assim, vamos dizer, num curso como esse, você só pode falar de teorema espectral para fazer as cônicas de novo, fazer as quádricas e tal, as formas quadráticas, mas ele vai muito além disso e
tem lá a sua vida. Então, eu vou... Aqui estou só mencionando, eu acredito que o Paulo, no curso de álgebra linear, vai conseguir falar do teorema espectral. Imagino assim, que vai... Então, ele vai voltar ao assunto. E eu, na próxima aula, vou retornar à decomposição de valores singulares, fazendo uma outra maneira de deduzir ela, um outro princípio por trás dela. Deixa eu ver. Acho que assim, não sei se... Assim, vou mencionar uma coisinha assim uma coisa importante, que é mínimos quadrados, que tem a ver com a transposta. Um detalhezinho assim. Imagina que você tem aqui uma matriz A, e você quer resolver o sistema AX igual a Y. X aqui está em Rn, Y está em Rm, não necessariamente N igual a M. E a situação, vamos fazer um desenho tradicional, né? Isso aqui é o núcleo de A, digamos assim. Aí aqui você tem, na verdade, isso aqui é o espaço das linhas, é o espaço ortogonal ao núcleo. Já entendemos isso, né? O cara, para ser elevado em zero, ele tem que, multiplicado por qualquer linha, tem que dar zero. Então, esse é o espaço das linhas. Aí você tem aqui a imagem de A, que na verdade é o espaço das colunas. E aqui você tem o espaço ortogonal a ele, imagem de A ortogonal. Aí, digamos que você quer resolver a de x igual a y, mas o seu y está aqui. Ou seja, o seu problema não tem solução. Mas você tem sua empresa responsável, o cliente pediu uma solução, e diz, olha, seu problema não tem a solução, mas eu posso te dar uma boa solução aproximada. E se você for um cara assim, que tem já uma intimidade com o cliente, senão você diz, não, vou dar a solução. Você sabe que não é a solução, você vai dar a melhor solução. A melhor solução, no caso, seria você dizer o seguinte, eu vou procurar, vou projetar esse cara aqui e vou dar esse y0 aqui, que é a projeção. Y0 é igual a projeção de y na imagem de A. E aí você pode pensar o seguinte, olha, você sabe, né, a gente sabe que A, vamos chamar esse cara aqui de E, chamar esse aqui de F. Então, A de E em F é uma bijeção, um isomorfismo. Leva esse espaço objetivamente nesse daqui. Por outro lado, se você pegar a transposta, a transposta, é justamente, esse aqui é o espaço das linhas da transposta. O espaço das colunas de A é o espaço das linhas da transposta. Então, a transposta pega esse cara e leva objetivamente no espaço das colunas da transposta, que é esse aqui. Então, isso aqui de F em E também é uma bijeção. E esse cara daqui, ele é o núcleo
porque o espaço das linhas da transposta é perpendicular ao núcleo da transposta. Então, se eu fizer, eu quero levar alguém aqui em Y. Eu quero, na verdade, levar alguém em Y0, mas em vez de projetar, eu faço o seguinte, se eu fizer A transposta de Y, repara, o Y0, esse cara daqui pertence a esse espaço aqui. Eu estou projetando, esse aqui é ortogonal a esse. Então, esse cara daqui está nesse espaço que é o núcleo da transposta. Então, a transposta de Y é igual, vamos chamar esse cara aqui de N, né? Y igual a Y0, aqui, Y0 mais N. Então, isso aqui é a transposta de Y0 mais a transposta de N, é igual a transposta de Y0. Então, se eu fizer, digamos assim, eu quero A de X igual a Y. Se eu fizer A transposta A de X, na verdade, eu quero A de X igual a Y0. Né? Eu quero pegar um cara, já que eu não consigo chegar aqui, eu quero chegar nesse cara aqui. Então, eu quero A de X igual a Y0. Se eu aplicar a transposta dos dois lados, isso é A transposta de Y0. Eu não sei quem é o Y0, mas a transposta de Y0 é a transposta de Y. Então, eu vou resolver o seguinte, ó, A transposta A de X é igual a A transposta de Y. Eu tenho certeza que esse negócio tem solução. Porque o A transposta de Y, quando eu fizer A transposta de Y, ele vai cair aqui. Porque esse cara é a imagem da transposta. Então, esse cara daqui, se eu quiser um X tal que A transposta A de X vá aqui, eu preciso levar esse X no Y0. Porque isso aqui... Se eu pegar um X, se eu quiser um X aqui, que vá A transposta X vai bater aqui, o único cara daqui que vai bater aqui é o Y0. Então, eu tenho que pegar o meu X e levar no Y0. Meu X necessariamente vai ser levado no Y0. Mesmo que ele não esteja aqui, certo? Ele pode estar aqui. Quando eu resolver esse problema, o X eu vou procurar aqui no Rn todo, mas ele vai cair aqui. Quando ele cai aqui, depois ele tem, aplicando a transposta, ele tem que cair aqui. Então, o único cara daqui que vai bater nesse cara é esse. Então, quando eu resolver esse problema aqui, eu vou achar a melhor solução aproximada. Claro, pode ser, em princípio, se a minha A não for injetiva, porque poderia ser uma coisa assim, né? Aqui eu tenho Rn, Rm, o M podia ser maior que N. Então, esse cara vai levado aqui, sobra um monte de caras aqui. Aí teria uma única solução. Mas pode não ter uma única. Se eu quiser a de menor norma, é essa daqui. Eu procuro o cara aqui assim. Mas você acha uma solução assim. Então, também a transposta não cai do céu só para fazer o teorema espectral, nem nada. Tem aqui sua vida independente. Isso aqui atende sob o nome de mínimos quadrados.
Esse foi brinde. Você deve ter aparecido no né? Então, não deve ser tão difícil. Bom, então é isso. Então, meu planejamento é, na próxima aula, voltar na decomposição de valores singulares. Aí, na outra quarta, eu vou falar de novo de cadeias de Markov, que é um negócio que eu mencionei. Não tem nada a ver com a decomposição de valores singulares, né? Pensei, vai ser uma aula isolada na semana, né? Quarta-feira é feriado. Aí depois a gente tem a prova. E aí eu vou tentar correr para chegar na relação entre o oscilador harmônico e o problema de Kepler. A saída a campus foi um pouco fora do planejamento. Vou faltar 2 aulas.